Alô, alô, que legal! Confras, estamos chegando! Estou vendo aqui o Roger, o Soveral, o Dudu na retaguarda, todo o nosso time. Claro que hoje desfalcado do Alexandre Silvestre, que no dia da nossa gravação está lá no Allianz Parque, a serviço da TV Gazeta, acompanhando o. Deixa eu só dar uma posicionadinha aqui melhor. Isso, pronto. Está acompanhando a equipe do Palmeiras contra o Cruzeiro e também o nosso Beto Luiz está por lá, obviamente não está a trabalho, está no seu momento de folga, de lazer merecido, diga-se de passagem, e está lá dando força a esse Palmeiras que se utiliza do Campeonato Brasileiro para preparar para a Copa Libertadores da América. E eu quero boa noite já de imediato, começando pelo. Posso dizer boa noite para o Roger? Será que tem boa noite depois de tudo que está acontecendo com o Santos? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de quem está no horário que a pessoa está nos assistindo. O seu destaque, e hoje vamos falar de Neymar. Neymar está encerrando a carreira ou não? Boa noite, Roger. Bom dia, Roger. Boa tarde, Roger. Boa noite, Osmar Garrafa. Um prazer estar com você aqui, o querido Soveral. A gente sofre muito ultimamente com o Santos Futebol Clube. O último jogo, quase que eu perdi a minha televisão, porque eu já estava me contentando com o empate quando eu recebi aquele presente maravilhoso. E aí, no meu comentário no Conference, eu falei bastante, agradeci muito os jogadores pelo empenho, dedicação, honra com que eles vestiram a camisa nessa noite maravilhosa que a gente teve em Fortaleza. O destaque mais importante é que vai entrar mais uns 20 e poucos milhões aí nos cofres do Santos pela venda do Neymar, que a gente vai falar durante o programa. Tá certo. Aí o Roger, que está preocupado, eu também confesso a vocês que eu também estou preocupado com o Santos Futebol Clube. Soberal, que no final de semana que passou aí, né? Teve um primeiro tempo, tenho certeza, que foi preocupante. Falou, se esses caras jogarem isso contra o São Paulo no meio de semana pela Copa do Brasil, complica, mas no segundo tempo, se jogar isso contra o São Paulo, não perde, não. Boa noite, boa tarde, bom dia, Soveral, grande Soveral. Boa noite, boa tarde, bom dia, queridíssimo Osmar Garrafa e queridíssimo Roger. É... Bom, o Corinthians fez um primeiro tempo que, na verdade, não fez, né? Acho que ele foi lá ver se o estádio estava bonito, se a iluminação estava indo bem, estava tudo certo, se o gramado estava bem cuidado, eles estavam, né, passeando em campo. O time não só jogou mal, como ele também não soube se postar em campo de uma forma tática, né? Facilitou muito o jogo do Corinthians pelas laterais, podia até ter tomado um segundo gol, o Murilo entregou duas vezes, sendo que na segunda entregada o Cássio desentregou, digamos assim, salvou a pele do Murilo, né? Que é um ótimo zagueiro, mas teve infelicidades, sim. Acho que o Corinthians entrou também muito desatento no sentido de talvez até cabeça no jogo de quarta-feira. Né? Acredito que no intervalo o Luxemburgo pegou o elenco, colocou na tomada, né? Aquele 220 que às vezes o treinador coloca o time na tomada, fez 3 substituições, tirou o Fagner, que já estava com cartão amarelo, possivelmente poderia ter uma outra, e aí seria expulso, ficaria tudo mais difícil, e colocou um jogador de velocidade que estava faltando, mas, sobretudo, a atitude do time mudou muito, né? Porque, com todo respeito ao Coritiba, o Corinthians não pode jogar em casa e simplesmente ser dominado e tomar uma derrota do Curitiba. Eu, para ser sincero, quando estava no intervalo, até respondendo ao seu comentário, Rafa, eu imaginei, bom, vai melhorar, porque pior não fica, pior do que está não dá. Então, só pode melhorar, porque não é possível que durante 15 minutos de intervalo algo não aconteça. Aconteceu, achei o placar normal, o Corinthians podia ter feito até mais gols, o Gil perdeu o gol, o Wesley perdeu o gol, podia ter sido até uma goleada maior, mas um resultado correto, né, diante da diferença entre os times e o fato do Corinthians estar jogando em casa. Bom, isto posto no final de semana, uma bomba, né? Neymar não fica mais no PSG. Caramba! Será que o Neymar vai voltar para o Barcelona? Será que o Neymar volta para o futebol espanhol e para no Real Madrid? Pô, estou falando do Neymar. Ou será que o Neymar vai jogar a Premier League? Nem uma coisa, nem outra coisa e nem outra coisa. Então, caramba, hein? Neymar voltando ao futebol brasileiro. Para a alegria do Roger, Neymar de volta ao Santos.
Não, é lógico, o Neymar não vai voltar para o Brasil para disputar rebaixamento. O Neymar está indo para o Flamengo. O Neymar está indo para o Flamengo. O Neymar está indo para o Flamengo. Então, né, vai brigar por um dos principais títulos aí da América, Copa Libertadores, já não dá mais também, mas vai brigar pela Copa do Brasil e faz um contrato longo ano que vem, vai brigar por títulos importantes. Nananana. Neymar vai para o Al Hilal da Arábia Saudita. Kuma, é isso aí. Neymar, com toda a bola que Deus lhe deu, com todo o talento, vai jogar, né? Ainda entendo eu que tem muita lenha para queimar, mas vai jogar no Al Hilal, num campeonato sem expressão no aspecto de público, mas num campeonato milionário, onde os árabes estão investindo demais, até porque perderam a Copa para o Catar, e aí os caras estão querendo dar o troco e estão levando as estrelas em final de carreira. Mas o Neymar está em final de carreira com essa questão que eu abro aqui esse papo com vocês, porque o Neymar, ele optou, e é um direito dele, da família, optou para ganhar algo absurdo. Comenta-se que são 2 anos de contrato, algo em torno de 861 milhões de reais aproximadamente, dá mais de 1 milhão de reais por dia. É uma coisa louca. É uma coisa louca e o Neymar deve confirmar aí essa informação. E a pergunta que eu faço para vocês essa opção do Neymar, ela significa fim de carreira em termos de um cara como o Neymar? Fiquem à vontade aí, posso começar tranquilamente com o Soveral, o Roger pode entrar na roda. Vamos começar com o Roger, né? Que o Roger, obviamente, viu o Neymar nascer no Santos, e acho que até quando dei as manchetes, ele falou, será que veio para o Santos? Estou brincando. E aí, Roger? Tudo bom? Olha, o Santos que você falou realmente é um grande formador de jogadores. O Santos, nesse século, ele vendeu mais de 600 milhões em jogadores. Tem alguns números aqui, ó. O Alan Patrick foi para o Shakhtar por 6,9 milhões para o Santos. Eu estou falando que o Santos recebeu. O Alisson, o Santos recebeu 4,2. Aí tem alguns jogadores que foram destaque. Felipe Anderson, o Santos pegou 11 milhões. Gabriel Barbosa pegou 65 milhões. Caio Jorge, 19 milhões. Neymar, quando foi para o Barcelona, 50 milhões foi para o Santos. O Rodrigo, 172 milhões foi para o Santos. Eu só me pergunto o que a diretoria do Santos fez com todo esse dinheiro. Porque montar um grande time não montou, construir um estádio não construiu. Aliás, eu caí novamente na história da Arena, porque até agora ia se lançar uma pedra fundamental e ninguém fala nada. Agora, a ida do Neymar para lá é um pouco estratégica também. A Arábia Saudita, os sheiks lá, eles têm um interesse em divulgar o país e conquistar algumas coisas. Eles não conquistaram, perderam a Copa do Mundo como evento, mas pensando bem, Garrafa, o que é mais fácil? Você projetar o futebol do seu país através de uma seleção nacional ou montando um grande clube dentro do seu país? Então, talvez seja um caminho desse ego dos sheiks de ter um grande futebol na Arábia Saudita. Porque se você pegar, a gente pega aqui alguns jogadores que estão indo para a Arábia Saudita, que estão lá. O Cristiano Ronaldo está no Al Nassr. O Kanté está no Al Ittihad. O Mané está no Al Nassr e o Benzema está no Ittihad Club. Então, são nomes que atraem público. E dentro da Arábia Saudita tem esse interesse muito grande de movimentar a grandeza do país. Eu tenho um amigo que está dando aula de jiu-jitsu lá, o Sheik se encantou com o esporte, levou ele para lá, ele está muito bem. Morava na Baixada Fluminense e conquistou hoje muita coisa que muita gente aqui não vai demorar muitos anos para conquistar. Então, acho que o Neymar ele fez uma escolha onde o futebol dele vai brilhar com muito mais facilidade, porque ele vai estar pegando jogadores de um nível, tirando essas estrelas de um nível mais baixo, e que ele vai voltar a ter aquele brilho que ele não teria mais na Europa. Até porque ele já estava afastado no Paris Saint-Germain. Porque o próprio Mbappé, ele queria que o Neymar fosse embora, tanto que ele não treinou até que o Paris Saint-Germain definisse a situação do Neymar. Então tem muita coisa aí que está levando o Neymar a fazer essa escolha. E até ele é jovem, não é fim de carreira, e eu ainda tenho esperança de que no fim de carreira ele retorne ao Santos. Como eu vi uma entrevista outro dia do Ganso também falando de
num futuro mais distante, também retornar ao Santos. Então, eu vejo com otimismo a saída do Neymar. Eu acho que inclusive, acho que o técnico, não sei, o Garrafa deve saber melhor que eu. É o Jorge técnico Jesus. da Internacional de Milão está indo também para lá, não é isso? Não, eu particularmente não tenho essa informação, mas é muito provável. Eu concordo com tudo que você disse no aspecto de que os árabes estão tentando movimentar o seu campeonato, e é de direito deles, ainda mais quem tem o dinheiro, né? Mas eu entendo que quando eu falo fim de carreira, é das coisas que o Neymar aspirava na carreira, porque o Soberano vai falar, mas, por exemplo, o Neymar, se você tira o Santos como clube revelador, com as conquistas importantes que ele teve no Santos, aí ele vai, vamos falar de futebol europeu, futebol internacional. O Neymar vai para o Barcelona. Ganhou títulos importantes lá? Bastante. Muitos títulos importantes. Aí a pergunta é, ele era protagonista? Não. O protagonista era o Messi. Apesar que jogou bola, aquele time todo jogou bola, mas o protagonista, o dono do time era o Messi. Né? Então o Neymar não era protagonista, ele era um belíssimo coadjuvante. O Barcelona tinha vários coadjuvantes, o Neymar era um desses. Eu tô falando, e tudo que eu estou falando, eu estou falando de um cara, eu só estou colocando alguns pontos para o Soberal falar, tá? E eu estou colocando esses pontos porque a gente está falando de um jogador extra série. Ele é talentosíssimo. Ele está lá na primeira prateleira. E aí o Neymar não é protagonista, chega em determinado momento, ele fala, não, vou ser protagonista, e aonde eu posso ser protagonista? Pô, no Paris Saint-Germain. O cara veio com uma bala, falou, aqui eu vou, vai se montar um bom time, eu vou brigar pela Champions, quero ser campeão agora da Champions comigo, no meu time, como ele era no Santos. Ganhou muitos campeonatos franceses, ou alguns franceses. Ganhou Champions, atingiu o objetivo? Não. Aí a gente pega, olha a carreira desse cara que pode ser top, 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 top. Ganhou algum bola de ouro? Não ganhou bola de ouro. Não ganhou, não passou nem perto. Bom, seleção brasileira. É o protagonista da seleção? Ah, mas seleção é um grupo, não é o Neymar. Não, mas é o protagonista da seleção. O que ele ganhou com a seleção brasileira? Medalha de ouro olímpica. Medalha de ouro olímpica. A gente está falando de uma seleção pentacampeão do mundo. Não estou falando do Chile, não estou falando da China, estou falando do futebol brasileiro. Então, veja, a carreira do Neymar lá na Europa, no grande centro, onde estão realmente os grandes como ele não foi protagonista em nenhum momento. E aí ele sai do PSG, quando o PSG não quer mais ele também não queria, e aí ele vai ganhar dinheiro, vai se divertir no futebol de uma competitividade pequena. Obviamente que o futebol dele vai diminuir, ele vai poder, com certeza, vai ficar amigo do Sheik e tal, e aí ele vai poder vir para o Rio de Janeiro mais, vai poder viver a vida de glamour, que é um direito dele. Então, nesse aspecto que eu, particularmente, entendo como final de carreira. Com tudo colocado, o Soberal, com a minha introdução, com o que falou o Roger, com o meu contraponto, queria ouvir a sua opinião com tudo que está acontecendo com o Neymar, e deixando bem claro que, sobre a minha opinião, o Neymar tem todo o direito de escolher aonde ele vai trabalhar. É um direito que cabe a qualquer um. Né? E como ele é o Neymar, é uma figura extremamente pública, aí cabe a crítica ou não, mas o direito é livre e é dele, mas para mim eu vejo como final de carreira. Eu não vejo mais o Neymar brigando para ser bola de ouro, jogando lá no futebol da Arábia Saudita. Eu não vejo. Eu vejo que o futebol dele vai cair tecnicamente. Ele vai se divertir lá. Mas eu queria ouvir o Soberal agora sobre esse tema importante. Eu concordo com vocês falarem muitas coisas, mas eu tenho a minha posição. Eu já tive a oportunidade, em outras ocasiões lá atrás até, de falar o que eu penso do Neymar enquanto pessoa, porque eu não consigo separar a pessoa do jogador. O jogador de futebol é um ser humano. É engraçado, porque isso é facilmente comprovável, como tem jogadores que num clube eles não jogam nada e num outro clube eles arrebentam. A gente conhece dezenas de casos assim. Porque o sujeito se identificou com aquele clube, com aquela torcida, se motivou, e aí ele foi lá e arrebentou. Exceção outro clube, ele entrou num processo de embotamento, talvez seja até o caso do Luan, do Corinthians, né? E acabou não fazendo mais nada, não jogou nada. O Neymar, ele fez opção na vida dele, usando as palavras do Garrafa, é um direito dele fazer opção.
ele fez uma opção em ser popstar. Ele quis ser popstar, ele não quis ser jogador de futebol como o Messi quis ser. O Messi, se você observar a vida do Messi, uma vida muito mais reservada, eu nunca vi o Messi subir em arquibancada para brigar com o torcedor, nunca vi o Messi ser detestado por os outros jogadores, nunca vi o Messi de perto tomar fama de caicai na Europa, nunca vi treinador dizendo que nós estamos criando um monstro, como foi dito com o Neymar, foi bem dito, foi muito correta aquela frase do René Simões. Eu nunca vi alguém falar isso do Messi. Eu sempre ouvi falar que o Messi é um exemplo em campo e fora de campo. Porque o Neymar, às vezes, me lembra o Garrincha. O Garrincha, se ele fosse um cara, para quem lê o livro do Rui Castro, né? Se o Garrincha fosse um cara centrado, assim, entre aspas, normal, não fosse doidão, né? Ele talvez fosse um outro Pelé, porque a habilidade que ele tinha era de outro planeta. O que o Garrincha fazia, o Garrincha deu uma Copa do Mundo para o Brasil em 62, levou o Brasil nas costas. Então, um cara todo, não digo que ele seria igual, mas ele seria um jogador muito maior do que ele foi. Muito maior. O Garrincha terminou a carreira ali no Corinthians, jogou meia dúzia de jogos, um negócio triste com um jogador. Não pelo Corinthians, o Corinthians a gente sabe que o Corinthians é um clube grande, e naquela época não se jogava fora, né? Se jogava, os grandes jogadores terminavam no seu país. Mas, porque eu quero dizer, o Neymar, ele está terminando, ou não está? Que carreira? Aí eu concordo com o Garrafa. Não ganhou Copa do Mundo, não ganhou Bola de Ouro, não ganhou quase nada. Diante do tamanho do futebol que ele tem e diante da grana que ele ganhou na vida dele. É muita coisa para um jogador que tem uma sala de troféus tão pequena, comparada com a do Messi, por exemplo, ou até de outros jogadores aí que ganharam muito mais coisas. Então, o Messi foi para os Estados Unidos. Sim, final de carreira. Já ganhou tudo que tinha que ganhar, já está com uma condição física talvez insuficiente para arrebentar na Champions League, onde estão os melhores jogadores do mundo com uma força física impressionante. O cara já está em outras. Mas o Neymar, eu acho, aí a gente fala, é um direito dele, talvez ele não tenha ido para a Arábia por opção. Talvez ele tenha ido para a Arábia por falta de opção. Né? E será que o Neymar precisa ganhar tanto dinheiro na vida agora para dizer, agora eu vou ser feliz que eu finalmente vou ganhar dinheiro? O Neymar já é bilionário, já não tem de pôr dinheiro. Então, para ele, o dinheiro não é uma coisa que vai ser fundamental para fazer tanta importância. Veral, só fazendo uma observação no que você colocou, ele tinha opção sim. O Barcelona fez um esforço muito grande para a contratação do Neymar agora, nessa janela. O técnico não estava querendo o Neymar no Barcelona, mas a diretoria do Barcelona fez um trabalho... Então, peraí. Se o técnico tivesse querendo o Neymar, eu te digo uma coisa, Roger, querido. Se o Neymar fosse um jogador desejado na Europa, ele não ia para a Arábia. Ele não iria para a Europa, porque algum clube europeu ia abrir a grana. Por exemplo, o Real... O Barcelona, inclusive, se desfez de algumas peças para ter no orçamento o valor para pagar o Neymar. Tem muita conversa nisso daí. Se o Barcelona se desfez de peças e não contratou o Neymar, os dirigentes do Barcelona são muito imbecis, né? Eu não creio nisso. Não creio nessa possibilidade. Você se desfaz um monte de coisa. Mas é notícia na Espanha, saiu na rádio, nas televisões, nos jornais espanhóis. Eu dei uma acompanhada nisso, claro, nesse movimento do Neymar. Mas eu penso que o Neymar tá lá na Arábia, porque o Cristiano Ronaldo não tinha mais mercado na Europa. O Messi poderia até ter ido para a Arábia. São jogadores. Só que a carreira do Neymar, perto de outros que ganharam bola de ouro, que fizeram muita coisa, ficou uma carreira. O Neymar ele ficou muito mais conhecido na história da vida dele pelas celeumas em que ele se envolveu do que pelo que ele ganhou. Quando o Neymar começou no Santos, estava jogando no Santos, eu falava, esse cara joga muita bola. Até tinha um amigo meu que uma vez falava, o Ganso é melhor. Eu falei, você está louco, não dá nem para começar. Eu me lembro disso. Aí o Neymar era um monstro jogando bola. Não aquele... Só que o René Simões viu outro monstro. O Neymar, eu já disse isso, ele é goiaba. É o que eu acho, é a minha opinião. Eu acho ele xarope, o Neymar. Completamente xarope. Porque, inclusive, tem um pai que a gente sabe que é um cara meio... Né? O cara que peitou uma autoridade brasileira e tomou voz de prisão, convenhamos.
né? É um cara com os seus limites. E o Neymar foi criado assim, esse meio o Adriano Imperador. Ele gosta de favela lá no Rio de Janeiro. Ele vem para o Brasil e vai fazer churrasquinho de gato no Morro do Vidigal. Se o Neymar tivesse a família do Rodrigo, ele teria sido um jogador muito maior. Ah, bom, aí nós estamos entrando de acordo. Eu acho que faltou ao Neymar estrutura familiar para a construção do caráter e da personalidade dele, para ele se tornar o menino Ney, continua menino Ney. O Neymar tem uma cabeça de adolescente, com 30 é pai. Deixa eu só fazer um parênteses, desculpa, Soveral. Não, desculpa. Dentro do que vocês estão falando, eu concordo que a família, principalmente o pai, interferiu demais, mas essa vontade, esse desejo de ser um megastar, não sei se passa pela família. Uma opção meio do Neymar. O Neymar se encantou muito com mas isso. A gente é muito da nossa formação. O pai se encantar em ser popstar, porque o pai também se sente popstar, né? Ele surfa na onda do filho. Então, aí tudo bem, porque ele não joga bola, ele tem que surfar em alguma situação. Ou ao contrário, o filho surfa na onda do pai, mesmo que o pai não é popstar, são deslumbrados. São deslumbrados, são pessoas deslumbradas. O Pelé não foi criado assim. Você pega a educação do Pelé, que a gente conheceu, a Dona Celeste, o Dondinho, eles eram pessoas humildes. Era aquele humilde assim, filho, presta atenção na vida, presta atenção no que você vai fazer. Isso tem mais jogadores que vinham de origem humilde, que tem pai e mãe que, quando começam a ganhar dinheiro, continuam focados em filho, pede a bênção, respeito, hierarquia. Eu estava falando com o Roger um pouco disso antes de começar o conference, sobre essa questão de saber ter respeito. O Neymar carregou uma responsabilidade de formação, de influenciador de jovens, de gerador de opinião, que ele nunca levou isso bem levado. Ele nunca foi um cara assim, falar, olha, vamos... Né? Tanto que o brasileiro não cultuou o Pelé como poderia por causa de alguns problemas que o Pelé teve extracampo, sobretudo o caso da filha. Isso aí trouxe um dano de imagem muito grande. Não diminuiu o futebol dele. Mas eu vejo em rede social o pessoal metendo o pau. O que é isso, gente? O Brasil ele não cultua seus ídolos. Não, mas o Brasil... Um ponto importante. Agora, o Pelé, a gente tem que tirar o Pelé fora de qualquer discussão. Não, eu estou falando... Mas o Neymar, mas você... Assim, deixa eu só aproveitar para fazer uma pergunta em cima do que o Roger falou e o Soberal vai continuar, obviamente, finalizando o seu pensamento. Mas o Neymar é ídolo do torcedor brasileiro? Eu não acho que ele é ídolo. Do Santos é. Do Santos, ok, mas eu estou falando em termos de Brasil, né? Ele não é ídolo do esporte brasileiro. Do Santos obviamente que ele pelo surgiu lá, os títulos que ele ganhou, não teria como não ser. Mas do futebol brasileiro, o Neymar é ídolo do torcedor brasileiro? Não. No meu ponto de vista, não sei se vocês acham que ele é. Eu acho que o Neymar é o cara que não poderia ter sido e não foi. Escrevi isso no grupo. Ele poderia ter sido. Só que o Neymar, eu falei, nem isso ele foi. Tem uma cabecinha desse tamanhozinho. E quando o René Simões falou, nós estamos criando um monstro, alguém tinha que gerenciar lá o Neymar, falar, bicho, presta atenção. Para você amanhã chegar. O Neymar podia ser, talvez, o maior jogador brasileiro depois do Pelé. Se ele tivesse juízo. Tinha dois jogadores que tinham essa possibilidade, que era o Ronaldinho Gaúcho, que também sofreu com tudo isso, e o Neymar. Agora, o Neymar, você vê, quem era o técnico dele no momento de formação? O Dorival. Tentou, trabalhou. Acontece que cada um vem com uma estrela. A gente não pode comparar ele ao Pelé. E também nem minimizar as conquistas desse jogador. Por exemplo, ele conquistou uma Olimpíada que o Brasil nunca tinha conquistado. E eu duvido que conquiste tão cedo novamente. Então, ele conquistou uma Olimpíada. Ele não conquistou uma Copa do Mundo, porque o Brasil está vivendo um momento em que nós não temos jogadores com capacidade para vencer uma Copa do Mundo, com aquela visão profissional que o Neymar também não tem, para vencer uma Copa do Mundo. E vamos cair na realidade. O Brasil hoje não é mais o país do futebol. O Brasil serve como celeiro para que a Europa leve jogadores jovens com potencial de jogar muito bem e terminam a sua formação lá, como é o caso do Rodrigo.
como vai ser o caso do Marcos Leonardo, como vai ser o caso do David Washington, que está indo para o Chelsea. São jogadores que aqui não chegaram nem a respirar. Roger, eu acho que o Neymar tem mais habilidade futebolística do que o Messi. Juro por Deus. O que o Neymar faz com a bola, eu vi um vídeo do Neymar batendo um escanteio, fazendo um gol de cabeça para ele mesmo. Você já consegue imaginar um troço desse? Ele bateu um escanteio, correu mais rápido que a bola e fez um gol de cabeça que ele, do escanteio que ele tinha batido. Eu nunca tinha visto um troço desse. Tem vídeo. Ele fez algumas jogadas, o Neymar, e para mim o fundamento mais difícil do futebol é o drible. Esse é o fundamento mais difícil do futebol. Não é chute, não é cabeceio, não é lateral, não é nada disso. É o drible, não é o passe, é o drible. Esse é o fundamento. Eu já joguei bola, todo mundo jogou. O drible é o fundamento mais difícil. É onde você vê que o cara é bom. O Neymar tem um drible inacreditável. Para mim, ele, como arte no pé, arte de jogar bola, ele é melhor do que o Messi. Eu acho que a gente discute. Desculpa, acho que a gente discutir a qualidade técnica. Discutir a qualidade técnica do Neymar é uma coisa assim, me parece, né? Chover no molhado, que ele é diferente, ele é diferente. Aí são diferente. As escolhas profissionais que cada um faz de vida, escolha de vida. Garrafa, aí... filosofar. Você acredita em livre-arbítrio, Garrafa? Você acredita em uma decisão impura? Você acredita que as decisões que nós tomamos na vida são livres de qualquer condicionante que estão fora do nosso racional visível? Aí eu falo de psicanálise, já falei outro dia do Ed de superego. Não, na minha percepção, eu respondo eu mesmo, né? Toda decisão que a gente toma tem uma condicionante de meio. Tem alguma coisa aqui atrás que está empurrando a gente para tomar uma decisão. Ela não é livre, pura. O Neymar tomou decisões e atitudes que são frutos do inconsciente dele, da formação, da infância, do pai, da família, de uma série de coisas, até da questão neurológica dele. Agora, ele nunca foi uma pessoa minimamente amadurecida. Ele não quis ser. Ele não é. Ele não se interessou. Isso é uma coisa que ele está livre para decidir? Eu não sei. Mas que ele não amadureceu, ele não amadureceu. Quem convive com o Neymar como pessoa fala que ele é um cara sensacional, né? Agora, independente, porque assim, o Neymar hoje tem o quê? Mais de 30 anos já, né? 31. 32, por aí. 31, 32. E nós, quando eu digo nós, a sociedade, o mundo do futebol, ainda às vezes o trata como o menino. Mas ele é menino. Não, tudo bem, mas a responsabilidade é dele, eu não transfiro, porque não teve base. Quantos não tiveram base? Não é para aliviar, não, isso daí. Isso é para contextualizar uma ideia, não é para dizer, ele é uma vítima. Não é isso, não. Entendeu? As decisões, claro que envolve o ciclo familiar, uma série de situações. Envolve um monte de coisa. Mas o resultado é uma imaturidade terrível. A responsabilidade é dele e a cobrança é dele. Eu respeito demais o Roger quando fala, conquistou a medalha olímpica para o futebol brasileiro. Pô, aquela Olimpíada ali, a Olimpíada, primeiro que eu já acho que o futebol não devia estar em Olimpíada. Olimpíada concordo. Chamados os esportes amadores, né? Aí a seleção brasileira, que nunca tinha ganho uma Olimpíada, leva 3, 4 lá jogadores profissionais, como o próprio Neymar, para jogar com uma seleção semi-amadora da Alemanha, disputar a final olímpica. Se eu fosse o Neymar com a bola que eu tenho, essa medalha estaria guardada ali, mas não estava nem na frente de nenhum troféu importante. Os títulos que ele ganhou pelo Santos, muito mais importantes que os Jogos Olímpicos. Então, isso aí, pelo nível do Neymar, nem tem conta. Né? Entendeu? Então, mas assim, porque o assunto ele é infinito. A minha questão, que eu assim, entendo, é que o Neymar, ele acaba, entendam o que eu vou falar, talvez eu vou ver se eu consigo me explicar para não deixar uma imagem, né? Não é que ele acaba o futebol, mas o Neymar, na expectativa do que ele poderia fazer, para mim, ela acaba aqui. Acaba aqui. Para a seleção brasileira agora, vocês acreditam que jogando na Arábia Saudita? Se o Neymar, quando jogou em altíssimo nível no Barcelona, não tão altíssimo nível no PSG, não conseguiu dar conta de ser o protagonista num futebol brasileiro com imensos problemas,
Agora, mesmo que ele venha a ser chamado, ele falou que vai disputar a próxima Copa do Mundo, o Neymar vai ser protagonista de seleção brasileira para ganhar a Copa do Mundo? Pode até ganhar, mas vocês acreditam nisso? Então, eu entendo que fechou. As possibilidades grandes do Neymar se fecharam. Para mim, se fecharam. É aí que eu entendo que é o fim. Né? Ele vai Mas continuar lá tendo a ele carreira dele. nunca foi protagonista de uma seleção vencedora. Ele não tem esse perfil, porque ele não tem essa Mas cabeça. sempre ficava uma esperança. Quem sabe na próxima Copa não, acabou. Para mim, ele acabou. não vai deixar de jogar bola. Se a seleção brasileira começar a melhorar, o resto, não tira o Neymar. Se a seleção ficar forte e você colocar o Neymar, isso não quer dizer que ele vai ser protagonista ou deixar de ser protagonista. A convivência. Para ele ser protagonista, o Brasil tem que estar mais forte como um todo, aí eu concordo com o Roger, mas eu acho que o plano do Neymar, o Neymar Soveral, minha mãe, não vai se reinventar nunca mais. Acabou. Minha mãe, Roger, minha avó diz o seguinte: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, o ditado antigo aí. O fato do Neymar. A minha dizia: diga-me com quem andas, eu te direi com quem andas. E o fato do Neymar começar a conviver com ex-jogadores também, mesmo que técnicos, mas ex-jogadores já no nível de competitividade não tão bom, e no futebol sem nenhuma competitividade, isso não prejudica o Neymar a ponto dele não poder ser aquilo que se espera dele em termos de seleção brasileira? Essa é a questão que eu deixo para vocês. Eu vejo de uma forma diferente. Eu costumo ser otimista em relação a algumas coisas. Eu acredito no ser humano e eu vejo assim, existe uma possibilidade muito grande de, como você mesmo falou, ele conviveu no mais alto nível do futebol mundial. Aquele time do Barcelona foi um time fantástico. Ele conviveu no Paris Saint-Germain vendo nascer algumas estrelas, como o Mbappé, e conviveu com o Messi também. O Messi, ele fez uma Copa do Mundo primorosa, porque ao contrário do que, por exemplo, o Soveral colocou, que o Neymar ele tem uma coisa fantástica, ele tem, mas ele não tem aquela visão que o Messi tem do futebol e de como ele pode servir os companheiros. O Messi ele tem um talento de drible imenso, pode não ter a mesma habilidade malabarística do Neymar, mas ele tem um poder de drible, um poder de penetração que poucas vezes eu vi em alguns jogadores de lampejo. Ele é efetivo. Então o Neymar ele vai chegar na Arábia Saudita e ele vai conviver com alguns grandes jogadores que já estão no fim. O Cristiano está com 37 anos, mas ele vai conviver. Talvez quando ele perceber que o fim está próximo, mesmo ele estando com 31 anos, e vendo e convivendo, porque lá é um ambiente muito menor do que a Europa. Ele vai ter uma vida social muito mais restrita, em todos os sentidos. Se ele quiser se divertir um pouquinho, ele vai ter que ir para Dubai. Porque a coisa é do lado. É do lado, mas a coisa lá é feia. Não é fácil, não. Então, eu acho que talvez existe uma possibilidade de que seja uma fase final de amadurecimento, onde talvez ele reflita isso que o Garrafa colocou. O que ele conquistou como profissional? A bola de ouro que ele tanto queria, ele não conquistou. Então, talvez ele comece a enxergar que a vida chega num ponto que para o jogador é o final. E o que ele quer levar desse final? Eu espero que sirva de reflexão, porque dinheiro, gente, você acordar e saber que você ganhou 1,5 milhões só de abrir o olho, deve ser uma sensação incrível. Agora, perceber que o teu tempo está acabando também é muito difícil. Eu mesmo estou no momento da minha carreira, eu estou com 61 anos, estou numa empresa há 33 anos, que eu sei que o meu momento também já está indo. Não vou te mandar embora, não, porque eu não deixo. E a gente tenta fazer o melhor possível quando a gente tem essa percepção. Primeiro, em passar alguma coisa para os que estão chegando, e segundo, em tentar aprender alguma coisa para o momento que você vai ter que dar adeus a muitas coisas. Eu espero que ele use esse tempo de Arábia Saudita, que é um mundo um pouco mais fechado, que é um mundo um pouco menos baladeiro, para ele talvez fazer uma reflexão e dar para a gente, brasileiros, alguma alegria nesse último urra que ele vai ter agora na vida dele como profissional. Ô, Soveral, para arrematar o tema Neymar, que é palpitante, daria para a gente ficar aqui umas várias horas. 2 horas no mínimo aqui.
falando isso só nós três, né? Porque se tivesse o Silvestre e o Beto, a gente podia ficar umas 5 horas falando sobre esse assunto do Neymar. E ganhando, assim, é dinheiro, pô, lógico, que esse cara vai ganhar. Mas qual é o restaurante que ele vai poder ir a partir de agora que ele não poderia ir Antes. sem ter fechado esse contrato? Eu acho Que o muda. seguinte, eu acho Já era um assim, milionário, mas então vamos o Soberal remata, o Roger remata e a gente segue aí para os palpites, como fomos e como seremos. Eu não quero usar a palavra pessimista para fazer contraponto com o meu irmão Roger aqui, mas eu vou usar a palavra realista. Eu acho que o Neymar não vai. Acabou a carreira do Neymar como protagonista futebolístico. Acabou. Para mim, acabou. Eu tenho dúvida se ele estará na próxima Copa do Mundo. Eu tenho dúvidas sérias. Para mim também acabou. E acho que está na hora do Brasil parar de pensar no Neymar. Deu. Existiu um tempo de Neymar. Esse tempo acabou. Neymar acabou. Ele poderia ter sido e não foi. Se não foi agora, até agora, com 31 anos, indo jogar na Arábia, ele podia ter falado: eu quero ir para o Barcelona, eu quero tentar voltar a ser protagonista. O técnico quer, eu quero conversar com o técnico, porque provavelmente quando o Neymar, o staff do Neymar e o Neymar, quando souberam que o técnico tinha restrições, deve ter falado: dá uma banana para esse técnico, aí não quero nem falar com ele. Os objetivos, e todos nós andamos atrás de objetivos, se tinha objetivo para ele na carreira, o Barcelona falou: agora eu quero ver, eu vou ser protagonista no Barcelona. Quero ser exatamente. Então é uma opção. Pegar um time que não está tão assim, mas com não é um dos badalados. Já pensou o Barcelona dar uma volta com o Neymar? Não. Então ele não quis isso. Para mim, o Neymar, para a seleção brasileira e como protagonista de futebol, para mim ele acabou. É uma ilusão achar que ele vai voltar. Vai continuar jogando, vai mas comandar também a brasileira, a seleção, para ser campeão do mundo. Não vai. Não vai. É a minha opinião, não vai. O Neymar vai ganhar dinheiro, vai ficar hiper-over, multibilionário, não tenho dúvida disso. Já é um cara muito rico. Vai ser feliz. Amanhã ele pode ter o seu canal de televisão, montar os seus shows, fazer programa, fazer as suas micagens aí para lá e para cá, fazer o que ele quiser da vida, sair com a mulherada, fazer as melhores festas do mundo, virar um promoter famoso lá no Oriente Médio, dos sheiks. Eu não sei o que ele vai fazer da vida dele. Eu sei que no futebol, o que ele tinha que ter feito para ser o cara que ele poderia ter sido, ele não fez. Agora não adianta. Agora a Inês é morta para mim. Ele perdeu o bonde da história, Neymar. O bonde que passou para ele. Porque bola, ele sempre teve para jogar e ser. Essa opção que ele fez mostra que realmente ele está noutra, assim, não está mais. E acho que a seleção brasileira não tem mais que pensar no Neymar. Tem que pensar, o Brasil tem que pensar em outras coisas, muito mais sérias do que o Neymar. Como organizar um calendário, proteger os nossos jogadores de ir embora tão cedo, fortalecimento dos clubes, penalização de dirigente de futebol corrupto. Tem outras coisas para se fazer aí. O Brasil tem uma lição de casa futebolística milhões de vezes maior do que pensar em trazer o Neymar para a sua própria seleção. Então, Roger, Neymar... Desculpa, Soberano. Não, para mim o Neymar ele já teve o tempo dele, já passou o tempo dele, e vamos aguardar aí que apareçam outros Neymares, né? Roger, algo a acrescentar para irmos direto para os palpites? Vamos lá, Neymar. Eu espero que você seja muito feliz na Arábia, ganhe muito dinheiro, cresça mais como ser humano, como jogador de futebol você é fantástico. Que você está com 31 anos, fica 2 anos na Arábia, se diverte, ganha seu dinheiro, e depois volta para a Vila Belmiro, que se Deus quiser já vamos ter uma arena. Vem aqui para a gente conquistar a 4ª Libertadores e quem sabe o 3º Mundial. E eu amo você, sou muito grato a você por tudo que você fez pelo Santos, e a gente não esquece quem fez bem para a gente. Então isso eu estou falando de coração, não com a razão. Correto. Legal, e está correto. Tomara que aconteça isso. Tomara que o Neymar volte para o Brasil. Acho que aí sim ele vai fazer uma coisa legal. Bem possível. Ô, Dudu, vamos começar com os palpites que nós demos a semana passada, é isso? Vamos ver como é que foi o nosso palpitômetro aqui? Então, Corinthians, deixa eu aumentar a tela aqui, vamos lá. Corinthians, News e Corinthians, atenção, foi 0-0. O Beto somou... É um ponto, né, gente? Quando acerta
quando acerta o resultado. É um ponto, eu sugeri então, 2 quando acerta o placar. Não, 2 é cravado, não é? 2 é placar. Cravado. E 1 quando acerta o vencedor. Tá, então 1 ponto para o Beto, que meteu 1-1 aqui. O Roger meteu 1-0, Nils não marcou. Soveral 1-1, marcou 1 ponto. Garrafa 1-1, 1 ponto. O Dudu cravou 0-0, 2 pontos. A Gabi cravou 0-0, 2 pontos. Silvestre, 1 ponto, empate 2-2. Vai somando aí. Mas antes disso, para falarmos de Palmeiras e Atlético, o Dudu vai rodar um recado de Starbox para você. 99,99% dos vírus eliminados. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Viu só? Starbox? Starbox é garantia de ar puro, meu amigo. E 0-0 também para Palmeiras e Atlético. Beto, mais um pontinho. Ele marcou 1-1. O Roger foi de Galo 1-0, não pontuou. Soveral 2-2, 1 pontinho. Garrafa 1-0, Galo dançou. Dudu 2-0, Palmeiras dançou. Gabi 1-0, Palmeiras dançou. O Silvestre 2-1 também dançou. Próximo jogo, São Paulo 2-0 em cima do São Lourenço. Beto não marcou. Marcou o Roger 1 ponto. Soveral 1 ponto. Garrafa 1 ponto. Dudu 1 ponto. Gabi errou. Silvestre cravou. 2 pontos. Tá aí, 2 certinhos. Vamos lá. Próximo, Corinthians 3-1, Coritiba. Beto 1 ponto. Roger 1 ponto. Soveral 1, Garrafa 1, Dudu 2 pontos, Gabi 1, Silvestre 1, seguindo 4-0. Não dá para tirar isso aí, o Roger, como é que ele vai se virar? Vamos passar para o próximo, que está dando interferência na imagem, nós não estamos enxergando esse placar. Vitória do Você Fortaleza. acertou o placar, Roger. Você acertou o placar. O Roger, olha só que loucura, Soveral. Olha, Roger, 4-0, hein? 4-0. Ele errou. Eu acertei o placar, eu quero 2 pontos aí. É verdade. Só inverteu o sinal, mas é só inverteu o sinal. É verdade. Então, só o Roger e o Soveral não pontuaram, todo mundo 1 ponto. Eu fui fazer média com o Roger, me ferrei. Você viu? Eu Soveral, que isso. Fazer média. Flamengo 1, São Paulo 1. Ninguém aqui de Beto, Roger, Soveral, Garrafa e Dudu. Gabi 0-0, 1 pontinho. Silvestre no empate de 3-3, 1 pontinho. O que mais que a gente tem? A classificação depois dessa rodada. Dudu na liderança, vamos chamar o VAR, com 13 pontos. Gabi, olha a Gabizinha, em segundo lugar com 10. O Garrafa em terceiro com 10 pontos. Eu estou um jogo só de diferença, hein, Dudu? O Beto com 9. Aí, olha só, o bololô aí, zona de Libertadores. Beto, o Soveral com 9. E ali na zona de rebaixamento, Alexandre Silvestre. Será que tem? Dudu. Eu estou acompanhando o Santos aqui, eu estou acompanhando o Santos. Eu estou junto. Não é, Dudu, mas não é porque o Roger é Santista, tem que colocar o Roger aí na zona de rebaixamento. O Roger está na zona de rebaixamento. Ele botar a faixinha vermelha ele está em solidariedade ao Santos, ele está na zona de rebaixamento, Roger. Então, rapaziada, vamos caprichar aqui nesses palpites. Né? O pessoal também já deixou os palpites. Tirando na tela aí. O Botafogo está embolado. Tirando o do Botafogo e o Roger na zona de rebaixamento. Ai. Dá para começar a deixar o Corinthians por último, Dudu? Já atrapalha a ordem? Dudu é esperto, porque o Corinthians São Paulo... Dudu já pumba. Então, já pau. Vamos lá. Brasileirão, então. Final de semana. São Paulo e Botafogo. A gente não sabe o que vai acontecer entre São Paulo e Corinthians. Eu vou de... Botafogo 2, São Paulo 1. Soveral? Também.
Também. Eu fui de 2 a 1 Botafogo 2, Botafogo. São Paulo 1. Mesma coisa. Roger, 2-0 para São Paulo. 2-0 São Paulo. Roger vem, ou o Roger vai O desbancar todo Roger é mundo, ou ele vai kamikaze, se esse afundar. cara. Ele é kamikaze. Ou ele vai sozinho, ou eu vou sozinho, ou eu vou por tudo ou vou por nada. O cara é macho. Eu gosto Vamos do lá. São Paulo. Cuiabá e Palmeiras. Cuiabá do Deivinho, Palmeiras do Abel. Palmeiras tem Libertadores, ó. Vou dar, ó, dando dica para os amigos aí. Palmeiras joga no meio de semana lá com o Pereirão. Viaja, o Abel não deve ir com força máxima aí. Cuiabá ganha esse jogo, 1-0. Agora se me der Liberal. essa informação, eu vou mudar meu voto. Eu tinha votado 1-0 para o Palmeiras. E agora eu vou deixar empatado. Vai 1-1. 2-1 Palmeiras. Roger. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras, seguindo Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians ou classificado ou eliminado vai ter dificuldades com o Cruzeiro. Corinthians perde invencibilidade 1-0 Cruzeiro. Rapaz, que dificuldade. Soveral, como é que você vai? Meu amigo, aqui você está no passional, você está pegando no passional. Olha que escudo bonito, pelo amor de Deus. Rebolo. Feito pelo Azul, né, com o Rebolo. Cruzeiro Sabia do que é meio. feito pelo Rebolo? 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Você, Roger? Rapaz do céu, eu vou votar com o coração agora. Lá vem o Cruzeiro. 4-0 para o Cruzeiro. Manda 4-0 4-0 para o Cruzeiro. Isso, vai passando do Eu vou de 0-0, então. Eu vou de 0-0. Girando. Acerta o Coringão, que é bom. Santos e Grêmio na Vila. Roger, espera um pouquinho para votar. Pensa aí. Soveral. Putz, que Santos e Grêmio. Não temos um time Veja lá em Soveral, na parte de cima e um time lá embaixo. Lá em crise absoluta. O outro lá em cima na tabela. Vai ter gente nesse jogo? Vai, público pagante, Vai. 15 mil pessoas, lotada a Vila Belmiro. 1-1. O Roger. Hein? Não estou votando para você perder. Tá Estou sendo bom. camarada outra vez, se vou me dar mal, mas 1-1. 1-0 Santos. O Grêmio vem abalado com a eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo. 1-0 Santos. Roger. Se eles não fizerem o meu placar... Pera, Roger, só um instante. Antes do Roger, tenho mais um recado para você. Está curioso para saber o recado do Roger? Então vamos purificar o ar primeiro com o Starbox. Na volta, o Roger dá o voto dele. Tá certo? Respirar com o Starbox. Aí, ó. Roger já respirou com o Starbox, ganhou um tempinho extra, pensou bem. Santos e Grêmio na Vila Belmiro, Roger. Olha, eu tive um sonho que ia ser 7-1 para o Santos, mas eu vou jogar no 3-1 para o Santos. Tá bom. Tá certo. Não, né? Vamos respeitar. Tá aqui agora o Dudu, então. Dudu, Gabi, Silvestre e Beto. São Paulo e Botafogo. Dudu 1-1, Gabi 1-0 Bota, Silvestre 3-2 para o São Paulo, o Beto 2-1 para o São Paulo. Cuiabá e Palmeiras, Dudu 1-0 Palmeiras, Gabi 2-1 Palmeiras, Silvio 2-2, Beto 0 para o Cuiabá, 2 para o Palmeiras. Corinthians e Cruzeiro, Dudu 1-0 Cruzeiro. Acho que o Dudu vai acertar, hein? Gabi 1-1, Silvestre 0-0, Beto 2-1 Corinthians. Santos e Grêmio 0-0 Dudu, 0-0 Gabi, 1-0 para o Santos com o Silvestre, 3-1 para o Santos com o Beto. Esses são os resultados finais. É isso, Dudu? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Então, senhores, vamos... Até o Dudu pode mexer nesse recorte, mas vamos dar uma palhinha aqui desse Corinthians e São Paulo aí, antes da gente fazer a votação. Começo com o Roger. Roger, o que você espera de São Paulo e Corinthians, do que você viu no final de semana, com o Rames jogando alguns minutos? O Lucas já foi para mais um jogo agora como titular, dessa vez, fez um belo gol, teve uma boa participação. São Paulo preservando titulares, ao passo que o Corinthians foi com força máxima, fez o primeiro tempo com o contra o Coxa e depois
vitória no segundo tempo. O que você espera de São Paulo e Corinthians para justificar o seu voto? Eu espero um jogo muito bom, porque vão estar frente a frente, na minha opinião, os dois principais técnicos hoje do futebol brasileiro. Eu admiro Sério? muito o trabalho do Luxemburgo, gostaria que ele tivesse ido para o Santos, acho que ele teria dado jeito lá. E o Dorival também, que é um cara espetacular. Então, eu acho que vai ser um jogo de muita atenção, de muita marcação. E eu acho que o São Paulo vai estar mais focado nesse jogo do que o Corinthians. Eu acredito num jogo que, se o VAR não interferir muito, o São Paulo ganha com tranquilidade, mas vai ser um jogo pegado, um jogo com todas as tradições de São Paulo e Corinthians, né? Mas eu gosto muito do futebol que o São Paulo tem apresentado e admiro o trabalho do Luxemburgo, mas eu acho que o Dorival ele tem uma coisa com o time fantástica. Então, São Paulo ganha. São Paulo ganha. São Paulo ganha. Você quer dar o placar daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco ele dá o placar, então vai classificar o São Paulo. Soveral, você acompanha o Roger? Não acompanho o Roger, não. Muito pelo contrário. Primeiro que eu acho que o Luxemburgo está com o time na mão também, como o Dorival está com o São Paulo. Acho que o Luxemburgo, os jogadores compraram, o Luxemburgo, essa coisa de paizão, ele, realmente, o elenco do Corinthians está muito unido, a gente percebe nos jogadores que não tem vaidade. Acho que isso é uma coisa legal. Não acho que o São Paulo vai estar mais focado do que o Corinthians. Acho que, em termos de foco, os dois times vão estar com o mesmo foco. Os dois estão com a cabeça total nesse jogo. O Luxemburgo está apostando muito pesado na Copa do Brasil. Então, não creio que haja mais foco lá de São Paulo. O São Paulo tem uma vantagem muito grande no sentido de jogar em casa. Isso faz diferença. A torcida vai empurrar o time. E o Corinthians tem um jogador a mais em campo, chamado Relógio. E se o Corinthians souber usar esse jogador, ele pode ser bastante útil, porque começou o jogo, o Corinthians começa classificado. O São Paulo começa desclassificado. Quem tem a obrigação de fazer um gol é o São Paulo. Quem tem que ir para cima para fazer gol é o São Paulo. E à medida que o tempo passa, se o São Paulo não fizer, vira 0-0, ainda, esse peso do jogador relógio vai ficando cada vez mais evidente. Vai ficando Lucha vai de Fagner, desculpa te interromper, mas já vale para os dois. Lucha vai de Fagner ou vai de Bruno Mendes? Quem responde? Eu ou eu vou? Você conhece o Roger? A princípio, eu acho que ele vai de Fagner. É uma questão de ser um jogo onde o São Paulo vai ter muita jogada pela beirada do campo, né? E principalmente alguém para marcar o Lucas, né? Que é um jogador rápido. O Fagner é um jogador muito bom de marcação. Depende muito do que, como tiver assim a cabeça do Fagner. Mas o Fagner é aquele cara, né? Se tomar amarelo, ele tira. O Fagner é louco para o cartão amarelo, mas acho que ele vai de Fagner. O Lucas, há uma dúvida aí se o Lucas joga ou lá pelo lado direito ou por dentro. Então, talvez mas, por de qualquer isso forma, eu não sei se vale a pena entrar no 3-5-2 e chamar o São Paulo para cima. Porque se ele entrar no 3-5-2, ele pode jogar com o Bruno Mendes e com o Fagner. Porque aí ele joga com os dois laterais e joga com 3 zagueiros. Mas eu acho que ele vai manter Acho que pode acontecer isso. Pode acontecer isso, mas eu acho que ele, a princípio, eu acho que ele entra com o Fagner, e aí vamos ver, porque ele pode jogar com o Maicon, no meio de campo, com o Renato Augusto e mais o Moscardo. Fazer um 3 no meio de campo. Aí na frente, ele jogaria, aí sim, você tem o Roberto, você tem vai ter o Matias Rojas para fazer o papel do Roger Guedes, acho que ele vai fazer isso, e mais um jogador. Agora, se ele jogar com 3-5-2, ele só joga na frente com o Roberto e com o Rojas. Aí ele vai ter mais um jogador de defesa do meio campo. Como estratégia, acho que os dois estão bons, porque eu acho isso menos importante do que a concentração que o time vai entrar em campo. Eu acho que o fundamental para o Corinthians, no caso, eu sou corintiano, é entrar assim, absolutamente concentrado para esse jogo e não tomar gol logo. Não tomar aqueles gols de bobeira que às vezes o time toma por vacilo, por uma distração. É um jogo de 90 minutos de total concentração.
E na minha percepção, depois eu falo o placar, eu acho que vai empatar esse jogo. Ô, Roger, você acha que o Vanderlei aparece com 3 zagueiros ali, Fagner e o Fábio Santos, com os 3 zagueiros, para tentar segurar o ímpeto desse São Paulo? Ou normal, no 4-4-2, com Fábio Santos e Fagner pela direita? Ou então no 4-4-2, sem o Fagner pela direita, com o Bruno Mendes para dar mais sustentação na marcação? Se sou o técnico Luxo, eu colocaria o 4-4-2 para segurar um pouco o jogo, porque vai ser no Morumbi, 70 mil pessoas empurrando o São Paulo. E assim, como torcedor, eu espero que ele comece também com o Fagner. Porque é um jogador que, eu não sei quem vai apitar o jogo, mas é um jogador extremamente violento, que comete umas faltas que... Extremamente violento, né? Ele é viril. Calma. Senão o cara não jogava nunca. Se fosse extremamente violento, ele só tomava vermelho. Quantos vermelhos o Fagner tem? Mas aí ele não toma vermelho porque existe o cara sabe bater, o cara sabe. Exatamente, a pessoa sabe bater. Então, mas uma hora vamos pegar ele. O cara jogou Copa do Mundo, velho. Então eu espero que vá o Fagner, porque vai ajudar no placar, que depois eu vou falar para vocês. É bom jogar. Mas eu acho que seria muita ousadia do Corinthians tentar jogar de igual para igual com o São Paulo no Morumbi, sendo que, na minha opinião, hoje o São Paulo tem um time mais completo do que o Corinthians, tanto fisicamente quanto até na questão de talentos individuais. O Dorival e o Vanderlei têm algumas cartolas que vão ser levadas lá para o estádio do Morumbi, para que alguns coelhos possam sair dali e tentar resolver o problema. Eu vou citar alguns aqui do Dorival. Eu acho que o Caleri é um coelho, né? Eu penso, obviamente, o Lucas é outro coelho. O Rames, para mim, também pode ser um coelho. Também pode ser um coelho, mesmo a gente tendo visto ele jogar muito pouco. Não sei, tem mais algum coelho aí na cartola, alguma cartola com mais coelho que vocês querem colocar? Porque aí eu vou... Do São Paulo ou do Corinthians está falando? Por enquanto, do São Paulo. Calma, calma. Eu só acho o seguinte. O São Paulo não é o Flamengo do Jorge Jesus. E eu acho ótimo que fiquem colocando o São Paulo e o Dorival lá em cima, dizendo que é um puta time, São Paulo. Eu vou falar das cartolas do Corinthians, calma. Eu acho ótimo que o... Mas calma, eu estou falando das cartolas, vou falar da cartola dos dois. Não, estou falando, eu acho que o Lucas voltou, fez um jogo, tal, está chegando. Tá, o Rames está sem ritmo, são grandes jogadores, estou falando que não são. Você acha que o São Paulo não tem coelhos na cartola? Não falei isso. Não. Ah, bom, eu falei que desses... pergunta também. Não. Eu também não fiz uma afirmação, né, Roger? Eu fiz uma pergunta, né? Eu estou falando... Não ficar nenhuma dúvida. Porque coelho na cartola é um eufemismo, que, na verdade, fala no quê? Sim. Jogadores que podem desequilibrar o jogo. Vamos falar assim, vamos chamar disso. Perfeito. Desses três, o jogador mais perigoso, mais efetivo... Calma. O Soveral está numa ansiedade para quarta-feira. Calma, estamos numa dinâmica, Soveral. Eu quero primeiro saber se temos... se eu pus os coelhos certos nas cartolas, ou se você acha... Não, Gato, esqueceu algum coelho. Acho que as cartolas do São Paulo estão bem definidas, é isso? Veja, isso? Com as cartolas definidas, agora sim, começo por você, Soberal. Quem sou eu para deixar nessa ansiedade? Quem é o cara que pode... Só pode pegar um coelho aí. Quem é o cara que você, como corintiano, te preocupa mais? Esse cara pode me dar trabalho. Sabe o que me preocupa muito? Um gol de cabeça do Arboleda, né? Um cruzamento, um escanteio. Isso é preocupante. O cara sobe pra caramba, é alto, cabeceia muito bem. E o Corinthians adora tomar gol de cabeça, né? Gol de bola cruzada. Mas você não colocou o Arboleda... O Silvestre colocou o Arboleda dentro de uma cartola. Um desses coelhos aí. Ele colocou e foi duramente criticado. Eu tenho mais medo das descidas. Eu tenho mais medo das descidas do Arboleda do que do Rames Rodrigues agora, nesse momento. Fosse outro momento, eu vou aceitar esse Arboleda na sua cartola, porque eu abri a possibilidade de todas as cartolas. Não teve cartola e ele foi lá, né, Roger? Ele pegou um cara fora da cartola. Mas como eu sou Veral, que eu tenho uma altíssima estima, então a preocupação é o Arboleda.
Agora vamos para as cartolas, ou cartola, ou nenhuma cartola, de Vanderlei Luxemburgo. Para mim, está dentro de uma cartola que pode ser um coelhão resolver o Cássio. Cássio é um cara, para mim, pode Dá mais ser para fundamental. pênalti, né? Para pênalti para o próprio jogo, né? Não, por exemplo, O se Cássio for para pênalti, se não, for não, pra claro, pênalti, claro. pô, ó, a gente faz assim, Garrafa. Por isso que eu estou falando que o Cássio é um coelhão, porque além dos pênaltis, que para mim o pênalti é o bônus, mas ele em jogos grandes ele pega tudo Não, que e ele pode gosta e de não jogo. pode. O Cássio gosta de Ele jogo gosta assim. de jogo grande. Então, Cássio na cartola, Renato Augusto, um belo de um coelho. E O Yuri Alberto não cabe dentro de aí tem o Rojas, né? Pode ser um cara que faça alguma coisa de diferente se jogar, né? Que aí é que nem o Rames um pouco, mas está mais tá no bom, ritmo de tá jogo. bom. Me Tá mais pro convenceu. Lucas. Para mim também você me convenceu. Obviamente você vai colocar. Vou colocar o Rojas também na O cartola. Rojas é muito Deixa eu ver se tem bom. mais alguém aí. O Rojas, tendo como parâmetro o Ramos, eu acho que são um desses três aí pode decidir a favor do Corinthians. Agora, aí o eu Yuri posso falar Alberto uma é pela coisa? lei de centroavante, mas não cabe na cartola. Você Garrafones, tem mais alguém aí? Você tem mais Tem alguém aí? dois. só mais uma coisa que eu queria falar, só mais uma coisa. Não, Não é- pode falar. tudo bem, eu sou corintiano, então eu tenho esse bálsamo de perdão. Eu sou passional também, Tá. sou gente. Eu acho que o Claro. Renato Augusto ele é mais decisivo que qualquer outro jogador que vai jogar esse jogo, na minha opinião. Então, você vai escolher o seu coelho. Acho que ele é um O coelho seu coelho, duplo. o coelho geral, É um mas coelho tudo bem. double. É um coelho double. Para ele ser para ele ser double, ele precisa ser primeiro do Corinthians. Então, o coelhão dos coelhos todos Coelhão. aí para o Soberal é o Renato Augusto. E o Roger, quais são os coelhos do Lucha e qual é o coelho principal? Do Lucha, eu acho que tem dois coelhos muito importantes que, na hora de uma decisão, pesam muito. O primeiro, que eu vi a formação dele como atleta e que está se soltando no Corinthians, é o Yuri Alberto, que eu acho que pode definir o jogo. E o outro é uma turminha que fica em frente de umas televisãozinhas. Às vezes não está no estádio, mas eles fazem umas linhas de impedimento fantásticas. Olha! O cara! Olha, dois coelhos na cartola. Olha o quê? Soveral! Reaja, Soveral! Não, esse tipo de manifestação é indigna de reação. Manteria o silêncio. Manteria o silêncio. Então, Roger, continue com o seu tempo desses coelhos citados, aqueles O homens cara da TV. cita o jogador que foi do Santos, depois fala no VAR. Ele está virando inimputável, Roger. Soberal, eu te dei a palavra, você preferiu não falar, deixa ele escolher entre os homens da TV. Ele está fazendo jus ao lanternismo no nosso ranking de placar. Roger conseguiu, parabéns, Roger, parabéns, você tirou o Soberal, aproveitou, sentiu o momento. O Roger fez sabe aquele centroavante? Ele acusou o golpe, o Soberal que pega um zagueiro juvenil, o moleque tá jogando pra cacete. Mas aí na experiência o cara foi no atalho, foi o que fez o Roger pro Soberal agora. Jogou da canela para baixo. Isso. Então vamos lá, qual é o principal coelho do Corinthians? É o VAR? É o Yuri Alberto? Quem que é isso, Roger? Pelé. Brincadeiras à parte, para não falar que é verdade o VAR, o Yuri Alberto. Yuri Alberto, tá certo. Com isso colocado, a gente vai para os palpites aqui, já passamos o nosso tempo. Eu começo com o Roger. Roger, São Paulo ou Corinthians, placar. E aí, com o placar, saberemos quem será o finalista da Copa do Brasil nesse confronto. 2-0 tricolor. Só o Soveral, velho. Olha o Soveral. Tô te estranhando, Roger. Só 2. Soveral. Porque eu gosto de você, Soveral. Depois por isso que eu botei 2-0. Roger cravou 2-0 São Paulo. Soveral. Placar para o jogo. Depois do meu. Calma, Soveral. Depois do meu. Soveral. Corinthians e São Paulo. São Paulo 1. Corinthians 2. Nos pênaltis,
Cássio defende 2 penalidades. 2-1 São Passa Paulo. o Corinthians. 2-1 São Paulo. Não, 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo, desculpa. 2-1 São Paulo e Cássio pega 2 pênaltis e dá Corinthians. Atenção, Soveral. Antes do Soveral, os palpites de Beto, Gabi, Dudu. Que tortura que eu estou fazendo com o Soveral, meu Deus. Como eu sou maldoso. Vamos lá, Dudu 0-0. 0-0 da Corinthians, Gabi da Corinthians, Silvestre 1-0, é para pênalti, né? E o Silvestre não falou quem vai ganhar. E o Beto aqui está de 1-1 Corinthians. Chegou a hora. Eduardo Soveral. Atenção. Depois desse recado de... Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Está com ar purificado, com a alma pronta para dar o seu placar de São Paulo e Corinthians, quarta-feira à noite, no Morumbi. Soveral! Agora, com a mente arejada pelo Starbox, com os neurônios bem alimentados de O2, eu vou te dizer uma coisa. Lembrando o querido e saudoso Walter Abrão, o placar será Oxo. Lembra do Oxo? Será? O placar está Oxo. Sim, 0-0. Será 0-0? Todo mundo Acho que vão ficar no 0-0. Vai ser aquele jogo... É que o jogo Soveral do Palmeiras com o Atlético. Um jogo assim. O Soveral nem dorme se acontecer 0-0, porque classifica o Corinthians. Mas, pô, tá todo mundo esperando esse jogo que não seja um 0-0, né? Não é questão de sermos... Por mim, eu quero que seja 3-0 para o Corinthians, claro. Mas se for um 0-0, você assina agora, né? Tô com o papel aqui, Soveral. Você assina aqui um 0-0 agora aí? Assina aqui para mim, Soveral. Onde é que assina? Tira a conta da minha frente, que conta eu já tenho muita, viu? Chega de conta. Senhores, então agradeço aí a participação de todos, hoje com um time misto, né? Não estávamos com força máxima, mas resenha boa. Muito obrigado ao Soveral, obrigado ao Roger, Dudu, a todo o nosso time, obrigado a você que nos acompanhou, obrigado ao Starbox. Segunda-feira tem mais. E aí, vamos ver se o Roger reage daquele rebaixamento. Quero ver se eu tomo essa liderança do Dudu. E tem muita coisa para acontecer ainda. Um abraço, até a próxima e tchau!